Tá? Estamos gravando, né? Então, como eu havia falado, a ideia é a gente falar sobre conceitos básicos, bem introdutórios. Vamos lá. Bom, então na agenda, tá? A gente vai falar sobre bolsa de valores, tá? Vamos falar sobre renda fixa versus renda variável, tá? Vamos falar sobre ações, né? Conceito, tipos de ações. Vamos falar sobre mercado futuro, né? Conceito, ativos negociados. Vamos falar sobre plataformas operacionais, tá? Vamos falar sobre ordens de compra e venda e vamos aproveitar para bater um papo também a respeito das principais dúvidas de vocês. Eu já tinha pedido para a turma me mandar isso por e-mail. Alguns mandaram, outros não mandaram. E a gente vai aproveitar para fazer também um evento que vai rolar em todas as aulas do Advanced chamado Dry Run. Quem já viu ou já participou de um Dry Run ou sabe o que é? Pode falar. Fala, pessoal. Todo mundo dormindo ainda? Gente, café com pão na roça é uma delícia, cara. Todas as aulas com os meus alunos são num clima bem intimista, tá, pessoal? Nem todas. Eu estou tomando café da manhã na sala de aula, mas são sempre num clima muito intimista, tá? Porque, assim, todas as minhas turmas, eu procuro me envolver com elas durante o curso, antes, durante e depois. Então, a gente vai se falando assim bastante, vai criando essa proximidade, como vocês fariam também com professores na sala de aula de vocês, né? Bom, só para esclarecer, Dry Run é um evento, tá, onde a gente, utilizando a ferramenta de replay do mercado, a gente escolhe um ativo aleatório qualquer e faz um pregão simulado, tá? Utilizando os conceitos que a gente aprendeu nas aulas, tá? Todo mundo aqui já está lendo Flash? Ou fizeram a opção de só começar a ler o Flash depois que fizer seu Advanced? Não pensa mais nada até terminar a aula do papai. Entendido? Entendido? Entendido?
Bom, sem mais delongas, então, pessoal, vamos lá. Vou falar bem rapidamente a respeito desses conceitos básicos e vocês vão dando a velocidade aí, tá? Bolsa de valores. Bom, todo mundo que está operando no mercado, perdão, todo mundo que está no mercado, tá? Está negociando valores mobiliários, tá? Na Bolsa de Valores brasileira. A Bolsa de Valores é a organização do mercado de partes de empresas e valores mobiliários, tá? Partes de empresas que a gente conhece como ações, tá? Então, quando você pega o capital social da empresa, né? E você reparte ele em frações menores e comercializa isso como títulos de sociedade, a gente entende isso como mercado aberto, de capital aberto, onde qualquer um pode comprar uma diminuta parte de uma empresa, tá? Na B3, né, que é a Bolsa Brasileira, também se negociam derivativos de ações, como, por exemplo, opções. Tá? Alguém aqui já ouviu falar de opções? Legal. Laís já ouviu falar sobre opções. Mais alguém, pessoal? Bom, a gente negocia commodities também, como, por exemplo, café, boi gordo, soja, milho. Tá? Aqui no Brasil são pouquíssimos que são negociados. Tá? Lá nos Estados Unidos você tem uma infinidade, algodão, arroz, feijão, milho, soja, xarope de milho também. Nossa, tem uma infinidade de commodities que você negocia lá no mercado futuro. Tá? E moedas também, aqui no Brasil é mais comum a gente negociar dólar, né? Porque é a moeda que indexa praticamente todo tipo de hedge que se faça a respeito de operações futuras, né? E a gente precisa da B3 como um órgão regulador para esse mercado, para que se tenha garantias de negociação, garantias de compensação, liquidação. Gente, tem alguém com um áudio que está com barulho no fundo? Deixa eu ver aqui. Eu vou mutar vocês temporariamente, depois eu libero o áudio de vocês de novo. Depósito e registro de todas essas negociações, porque quem sabe um pouquinho de história, lembra que no Brasil, há muito tempo atrás, existia Bolsa de Valores em São Paulo, existia Bolsa de Valores no Rio, existia Bolsa de Valores em Minas Gerais, Espírito Santo, entendeu? Então, à medida que os mercados imobiliários foram se organizando, foi se centralizando uma bolsa principal por país. Tá? Tem alguns países que ainda tem mais de uma bolsa, mas são bolsas que têm fins específicos mais apropriados. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Bolsa de Nova York, que é a principal bolsa no país inteiro. Você tem a Nasdaq,
que é a bolsa voltada especificamente para ações de empresas de tecnologia, e você tem a Chicago, a CME, que é a Chicago Mercantile Exchange, tá? Que é a bolsa mais focada em commodities, tá? E a detentora do índice Standard Poor's, tá? Do S&P. Falando em índice, na nossa bolsa brasileira aqui, nós temos um índice conhecido como IBOV, ou índice Ibovespa, tá? Que é o principal índice da bolsa brasileira e equivale a uma carteira teórica de ações, tá? Possui 78 papéis na sua composição, tá? É um índice composto por papéis com diferentes pesos. E isso é uma coisa que é muito importante vocês entenderem, porque os papéis que compõem o índice, tá? Eles são é, os principais atores, né, das oscilações que a gente vê no dia a dia quando a gente está operando, principalmente em índice futuro. Tá? Então, por exemplo, se você então, pessoal, quem aqui já ouviu falar sobre ADR? Tá? Responde no chat aí para mim rapidinho. Alguém aqui já ouviu falar sobre ADR? Muito boa, muito bem, bacana, legal, legal, legal. Bom, então deixa eu dar um overview rapidinho para vocês, porque a gente vai ver também ADR no curso, tá? ADR é uma sigla que significa Advanced Depositary Receipts. São recibos de depósito avançado de papéis brasileiros negociados na Bolsa de Nova York. Ou seja, é uma comercialização antecipada, tá, dos papéis que compõem o índice EWZ, tá, que é um índice na Bolsa de Nova York que mede a performance dos principais índices brasileiros. Tá? Então, quando eu olho, né, de manhã as ADRs para poder fazer o flash, tá, e eu vejo Vale positiva em mais de 0,5%, principalmente se estiver positiva mais para perto de 1%, isso para mim já me dá uma ideia muito significativa a respeito de um possível dia altista, tá, no índice. Porque como vocês podem ver, a Vale sozinha, ela equivale a quase 11% do IBOV todo, um papel. Tá? Então, se você pega aqui os 12 principais papéis do IBOV e você soma isso daqui, você vê que a gente chega perto, razoavelmente perto, tá, de um número próximo à metade do IBOV. Tá? Então, assim, pessoal, se metade da performance do índice está em cima de 12 papéis, tá, eu acho que faz sentido eu pensar que a oscilação desses papéis afeta e muito o índice futuro. Tá? Porque se afeta o IBOV, afeta o índice futuro. Então, as ADRs que eu olho no overnight sempre, todo dia, Vale, Itaú e Petro. Tá? É bem fácil vocês entenderem por quê. Né? Se você pegar Petro 4 e Petro 3, somar as duas, tá? Dá mais ou menos o mesmo peso de Vale 3. Tá? Se você pegar YouTube 4, tá? E Itaú SA 4, tá? Se bem que Itaú SA 4 é a holding, tá? É como se fosse uma unit, tá? E aí eu vou explicar para vocês depois o que é uma unit, tá? Você vê que também dá um peso significativo, dá mais ou menos 8%, tá? Então, esses três papéis, Vale, Itaú e Petro, nas ADRs são muito importantes, porque eles dão o tom, tá? Ou grande parte do tom do que seria o dia do índice no pregão. Tá?
Antes da gente entrar em renda fixa e renda variável, alguém tem alguma pergunta? Quer satisfazer alguma curiosidade? Legal. Pessoal, eu sei que alguns dos alunos que estão aqui já são bem avançados e talvez não precisassem estar ouvindo essas questões, tá? Mas como eu já havia sinalizado para vocês, isso daqui é um aulão de nivelamento de questões bem básicas, tá? Então, eu peço aos mais avançados que tenham um pouco mais de paciência para a gente avançar, tá? E ao final, quando a gente estiver executando o dry run, eu vou tentar agregar algum conteúdo mais, um pouquinho mais avançado para vocês. Bom, renda fixa e renda variável, tá? Bom, renda fixa, tá? Renda fixa, eu imagino que todo mundo já deva ter ouvido falar a respeito, né? São os tipos de aplicação onde você já conhece antecipadamente, tá? As condições de rendimento, ou seja, você já sabe o game antes de você entrar nele, tá? E é um game onde a liquidez ela pode ser diária, ela pode ser pré-acordada, ou seja, ela pode ter um nível de liquidez específico para aquele tipo de fundo. Antes de mais nada, pessoal, deixa eu descer um pouquinho mais o nível da conversa. Todo mundo aqui sabe o que é liquidez, tá? Desculpa se essas perguntas parecem muito bobas, mas elas podem não ser bobas para alguns, tá? E não tem problema nenhum dizer que não sabe, tá? Eu mesmo, em algum ponto, já não soube o que era. Bom, só para deixar bem claro, tá? Liquidez, tá? É a capacidade de liquidação de alguma coisa, ou seja, o quão fácil ou difícil ou sob quais características, tá? Você pode liquidar um investimento, ou seja, se eu estou, se eu tenho 100 mil reais investidos num fundo de renda fixa, quão rápido eu posso sacar esse dinheiro? Tá? Quão rápido eu posso liquidar esse dinheiro? Então, por isso que a gente está falando que existem fundos onde a liquidez ela é diária, ou seja, você pode sacar no mesmo dia, ou existem fundos onde a liquidez ela é pré-acordada, ela pode ter um período de carência, ela pode ter uma taxa administrativa antecipada, tá? Depende do tipo de fundo que você tá investindo, tá? Por exemplo, ações, a liquidação sempre é D mais 2, tá? Ou seja, é o dia da operação mais 2 dias. Então, se eu estou comprado com 500 ações em Petrobras hoje e eu liquido a minha posição, o meu dinheiro só entra na conta daqui a 2 dias, tá? A rentabilidade dos fundos de renda fixa ela pode ser vinculada a um indicador específico, como IPCA, Selic, IGPM, tá? Existem vários indicadores que você pode utilizar para poder indexar um rendimento de renda fixa, ou pode ser uma taxa pré-fixada, tá? E existe uma vantagem muito significativa a respeito dos investimentos de renda fixa, porque eles são vinculados ao Fundo Garantidor do Crédito, tá, nacional. Ou seja, é um fundo que garante que você, investidor, receba, se eu não me engano, eu acho que pelo menos 250 mil reais, tá? Ou até 250 mil reais. Enfim, eu não me lembro agora perfeitamente quais são as regras de insolvência, tá? Estabelecidas pelo FGC. Insolvência, tá? É quando você não consegue ser solvível, tá? Ou seja, quando você tem, no caso de fundos de investimento, quando você administra o dinheiro de um investidor e o fundo quebra e você não consegue honrar os compromissos, tá? Então, pessoal, o Fundo Garantidor do Crédito serve para isso, tá? Para que você, investidor, não perca seu dinheiro, ou pelo menos você possa recuperar parte do seu dinheiro, dependendo do seu grau de investimento, tá? Quando você está aplicando em fundos de renda fixa. Então, assim, fundos de renda fixa incluem o Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo,
tá? E aí existem títulos de tesouro de 2, 4, 10, 20, 30, até 50 anos, tá? CDB, que é quando você está emprestando dinheiro para banco, tá? Letra de câmbio, tá? Que é quando você está emprestando dinheiro para uma corretora, tá? De câmbio. LCI, que é quando você está tá emprestando dinheiro para uma corretora, mas para investir no mercado imobiliário, tá? LCA, que não está aqui, mas eu vou falar para você, que é quando você está emprestando dinheiro para um banco para investir no mercado de agronegócio, tá? E debentures, que é quando você está emprestando dinheiro para empresas, de uma forma geral, tá? Empresas, quando estão muito endividadas, estão se aproximando de situações próximas de recuperação judicial, concordato, ou então até mesmo falência, tá? Elas começam a emitir títulos de debenture, que é uma forma da empresa se capitalizar, principalmente empresas que não têm capital aberto, tá? Porque empresas de capital aberto elas podem fazer um acordo de dissolução de posição de sócios majoritários e fazer uma nova emissão de ações. Mas empresas de capital fechado, principalmente, elas fazem emissão de debêntures, que são a emissão de títulos da dívida da empresa. Ou seja, você compra o título da dívida de uma empresa, de certa forma, você passa a ser um sócio informal da empresa, tá? Sócio não é bem a palavra, mas você capitaliza a empresa comprando aquele título para que ela se recupere e te remunere aquele título da dívida da empresa a uma taxa pré-acordada, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Vamos lá. Renda variável. É aqui que o game começa a ficar divertido, que é inclusive o foco do nosso treinamento, né? Renda variável são os tipos de investimento onde a rentabilidade acompanha o desempenho do investimento da empresa, fundo ou cesta onde você investiu, tá? Então, se você está colocando seu dinheiro numa empresa, tá? Ou seja, você está comprando ações daquela empresa, o seu investimento ele não tem uma taxa prevista de rentabilidade. Seu dinheiro vai render à medida que a performance daquela empresa renda, tá? E à medida que o mercado especule a favor do desempenho daquela empresa, tá? Então a gente tem alguns exemplos de investimento em renda variável, como mercado de ações, mercado futuro, derivativos, fundos imobiliários, fundo de câmbio, fundo multimercado e também fundos de ações, que eu não coloquei aqui. Tá? Dessa lista aí, alguém não sabe o que é cada um desses tipos de investimento de renda variável? Podem responder no chat aí. Vou dar mais 10 segundinhos aí. Se ninguém responder, eu vou entender que todo mundo conhece cada um desses tipos de investimentos de renda variável. Fundos multimercado, tá, Marcos? Marcos, fundos multimercado são fundos que diversificam a forma como eles investem o dinheiro dos seus clientes, tá? Ou seja, são fundos que podem aportar o seu dinheiro em mercado de agro, eles podem aportar o seu dinheiro em mercado de câmbio, em mercado imobiliário, eles podem aportar o seu dinheiro em mercado de ações, eles podem aportar o seu dinheiro em negociações diretas, tá? São fundos que fazem, que não tem uma linha específica, tá? De trabalho e não tem fronteiras, tá? Eles podem investir o seu dinheiro de forma doméstica ou internacional, dependendo do fundo, dependendo da
como é que chama o documento? Esqueci o nome do documento que rege o fundo. Enfim, tem um documento que todo fundo de investimento tem que construir na sua fundação, tá? Para poder servir de parâmetro, tá? E de regra para operacionalização do fundo, tá? A CVM deixa isso muito claro, muito transparente. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não tenho as específicas desse assunto. Mas fundos multimercados justamente são isso, tá? São fundos que não investem o seu dinheiro, não são nichados, tá? Eles não investem o seu dinheiro de forma nichada, como por exemplo, câmbio, só vai investir o seu dinheiro basicamente em Forex, tá? Em compra e venda de moedas, dependendo da paridade e da rentabilidade. Fundos imobiliários são fundos que vão investir o seu dinheiro, tá, na administração, compra e venda de imóveis. Tá? Inclusive FIs, cara, é uma coisa que, cara, é uma das melhores coisas que inventaram nos últimos tempos. Por quê, Thiago? Rentabilidade de FI não incide imposto de renda. Tá? Ou seja, você investiu 100 mil num fundo, ele rendeu 50 mil. A partir do momento que você recebe o dividendo daquele fundo, isso não é tributado. Zero tributação. Não tem imposto de renda. Beleza. Ações. Tá? Bom, ações são frações do capital social de uma empresa, emitidos em forma de títulos de sociedade, pode ser adquiridos por terceiros e geram receita para o caixa da empresa. Tá? Quem aqui já ouviu falar de agrupamento e desdobramento? Responde aí no chat rapidinho. Todo mundo sabe o que é agrupamento e desdobramento? Isso, ótimo. Excelente. Tá? Então, uma empresa, à medida que ela cresce, tá? E ela vai performando e aumentando seu valor de mercado, tá? Ela chega num determinado ponto que o valor de mercado dela ficou tão alto que o conselho administrativo da empresa delibera, em sessão, a emissão de novos títulos de ações daquela empresa e, nesse caso, acontece o que a gente chama de desdobramento. Tá? Ou seja, se você tem 10 mil ações de Petro, tá? E a ação está custando R$50 e o conselho administrativo da Petro acha que isso é um preço muito caro para a ação da companhia, eles fazem uma nova emissão, tá? de papéis no mercado, tá? E aí a gente tem desdobramento e a gente tem desculpa, pessoal, estou com uma dor de cabeça horrível hoje. O agrupamento. Então, assim, você tem 10 mil ações da Petro a R$50. Se o Conselho Administrativo decide fazer uma emissão de ações na razão de 2 ações para cada uma, tá? Você passa a ter 20 mil ações da Petro a R$25. Basicamente, você continua tendo o mesmo valor de mercado que você tinha do papel no dia do desdobramento, só que você passa a ter um volume maior de participação nessa empresa. Quando a empresa faz emissão de novas ações, tá? Ela aumenta o volume de negociação do papel no mercado. E aí novos investidores podem comprar mais ações dessa empresa. Tá? Isso pode ser feito num processo de SPO, ou isso pode ser feito simplesmente num processo de emissão direta com comunicado a CVM e a B3. Tá?
Então, as ações, elas podem se dividir em ordinárias, tá? Que permitem o direito ao voto, e as preferenciais, que dão prioridade no recebimento dos dividendos, né? Então, você comprar ação ordinária, se você você for um grande investidor, te permite, tá? Em algum momento, ter direito de voto, tá? Nas decisões, nas deliberações do conselho administrativo daquela empresa, tá? E você também ter preferência, tá? Apesar de não ser não ser uma ação preferencial, mas você está na frente, tá? No caso do recebimento, tá? É, de título da empresa, de dinheiro da empresa, no caso de falência, de concordata, de recuperação judicial não alcançada. Então, assim, os acionistas ordinários, eles recebem primeiro. Os preferenciais têm direito no recebimento dos dividendos da empresa, tá? Então, na hora que a empresa apura o lucro e, de acordo com a sua política, elas fazem uma emissão de juros sobre capital próprio, tá? Os acionistas das ações preferenciais recebem os dividendos primeiro do que os acionistas ordinários, tá? Então, a estrutura de uma ação negociada na B3 é mais ou menos essa, tá? A gente tem a sigla da empresa, tá? Que representa o nome da empresa negociada no pregão, o tipo de ação, tá? Representado por esse númerozinho aqui na frente do nome, e o lote padrão, tá? No qual é negociado esse ativo, tá? Ações normalmente são negociadas com lote padrão de 100 unidades, commodities são negociados com lotes de 1 unidade, tá? E contratos de mercado futuro normalmente são negociados em lotes de 1 unidade também, tá? Alguma pergunta sobre ações antes da gente ir para o mercado futuro, pessoal? Tá. Pessoal, 30 segundos só para pegar um remédio para dor de cabeça que eu estou explodindo. Só um segundo. Prontinho. Vamos lá, mercado futuro, tá? Mercado futuro consiste dos compromissos quantitativos de compra e venda de um bem em uma data futura, tá? Esses negócios incluem commodities, índices, juros e moedas.
A negociação ela é padronizada para facilitar a liquidez. E eles são utilizados, o mercado futuro é utilizado para hedge, especulação ou então arbitragem, tá? Vamos lá. Primeira pergunta para a turma. Todo mundo sabe, por que o mercado futuro utiliza uma padronização de negociação? Alguém já parou para se perguntar por que o mercado futuro precisa de padronização? O que a gente negocia no mercado futuro? Commodities, né? Índices, juros e moedas. Para que a gente precisa de uma padronização no mercado futuro? Bom, um pouquinho de história para vocês, tá? O mercado futuro, ele começou com o mercado futuro de arroz, tá? Então, tem até uma história de um japonês que eu me esqueci o nome. Perdão, pessoal, minha cabeça hoje não está boa. Que basicamente foi o cara que criou o conceito dos candlesticks, tá? Então, esse cara, ele negociava arroz no mercado futuro, tá? Utilizando essa técnica que ele desenvolveu. Só que nessa época, nós não tínhamos uma forma padronizada de se negociar commodities no mercado futuro. Então, poderia haver contratos futuros de arroz, de uma saca de arroz, de 1 quilo de arroz, de 10 sacas de arroz, de uma concha de arroz, sabe, de uma colher de arroz. Então, isso tudo ficou muito confuso para poder haver uma estabilização internacional do mercado futuro. E para isso, se criou uma padronização, tá? Então, existe uma padronização para o mercado futuro de café, existe uma padronização para o mercado futuro de soja, existe uma padronização para o mercado futuro de boi gordo, existe uma padronização para o mercado futuro de milho, tá? Para que as unidades de negociação elas sejam lineares, tá? Através de todas as bolsas que negociam mercado futuro no mundo. Quem aqui não sabe o que é hedge? Mais alguém além do Williams? Bom, vamos lá. Quando você negocia alguma coisa no mercado internacional, você está sujeito à flutuação de câmbio, tá? Tanto para importação quanto para exportação. E câmbio é uma coisa que flutua, sabe? É impossível você prever com exatidão enquanto vai estar o câmbio do dólar, por exemplo, daqui a um mês, tá? Você pode ter uma ideia aproximada, educada a respeito do assunto. Mas saber com exatidão você não sabe, tá? Isso pode ser um impacto muito significativo na sua operação se você depender muito de divisas internacionais, né? Se você for um grande exportador, se você for um grande importador, tá? E para facilitar a previsibilidade de lucro, né, das suas operações, muita gente recorre a um mecanismo chamado hedge, que funciona da seguinte maneira: você investe no mercado futuro de uma moeda, de um índice ou de uma commodity, tá?
esperando que você possa proteger o, o seu negócio de flutuação naquela commodity, naquele índice ou então naquela moeda. Por exemplo, se eu tenho uma indústria no Brasil e a minha indústria depende muito de aço, tá? E eu estou comprando quantidades significativas de aço do porto de Qingdao, na China, tá? Eu posso fazer uma compra de aço no mercado futuro para poder proteger o meu processo de importação de flutuação no aço de hoje até daqui a 6 meses, porque de acordo com os meus analistas de comércio exterior, meu pessoal de supply chain, ou então de acordo com minha área financeira, existe a possibilidade do aço subir, tá, em 6 meses e atingir um pico histórico. Então, assim, se eu não proteger a minha operação com um hedge hoje, tá, daqui a 6 meses, quando eu precisar importar aço da China de novo, ao invés de eu pagar X, eu vou acabar pagando 10x. Tá? E eu tendo um contrato futuro de aço, eu me protejo dessa variação cambial e equalizo, tá, o meu caixa com o preço do aço hoje. Entenderam o que é hedge? Deu para ter uma ideia? Hedge também pode ser feito com moeda, tá? Não precisa ser com uma commodity específica. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação que ela é muito baseada em dólar, tá? E eu importo muito, e eu estou vendo que o dólar ele está subindo sem parar, e como o professor Charles Down ensinou para gente, um ativo está 80% do tempo em tendência, tá? A minha expectativa mais positiva é de que o dólar vai continuar subindo, tá? A menos que aconteça algum evento relevante e o dólar ele mude e comece uma nova tendência, mas se daqui a 3 meses eu preciso fazer uma importação forte em dólar e o dólar hoje está custando menos do que o que eu espero que ele custe daqui a 3 meses, eu compro o dólar hoje, tá? Preservo o contrato indexado com o preço de hoje e daqui a 3 meses, quando o preço do dólar tiver, sei lá, 30% mais caro do que hoje, o meu caixa não vai sofrer com a compra do dólar, porque eu vou ter um contrato futuro de dólar comprado hoje, para poder ser liquidado daqui a 3 meses. Tá? Contratos futuros de dólar, eles são liquidados mensalmente, tá, gente? Mas o que acontece é que a gente vai fazendo rolagem. Você já ouviu falar de rolagem? Todo final de mês, o contrato de dólar vence. Então, o que acontece é que quem está comprado em dólar faz rolagem de contrato, faz rolagem de um contrato para o outro. Tá? Bom, estrutura básica de contratos futuros na B3 é basicamente essa. Você tem o objeto que está negociado, nesse caso aí é o mini dólar. Filho. Nesse caso aí é o mini dólar, tá? WDO é a sigla do mini dólar. Você está de meia. Ai, filho. Você tem o contrato, né? O vencimento do contrato, nesse caso aí é o X20, tá? Você tem a unidade em que ele é negociado e a cotação atribuída, tá? Tem as plataformas operacionais, que é o nosso próximo assunto. E antes de entrar nele, eu vou fazer aquela perguntinha, se alguém ainda tem alguma dúvida a respeito do que a gente falou até o momento. Espera aí. Ah, sim, arbitragem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok. O que é arbitragem? Tá? A arbitragem é quando um órgão
responsável pelo funcionamento de algum mercado arbitra, tá? Ou seja, impõe algo a respeito desse mercado. Deixa eu dar um exemplo bem visual para vocês. Tá? Alguém aqui se lembra, imagino que todos, né? Mas alguém aqui se lembra o que acontece quando o Banco Central entra no dólar? Normalmente o dólar cai uns 40 pontos de uma vez só. Despenca. Isso é arbitragem. Isso é o Banco Central fazendo uma venda agressivíssima de dólar, né? O que a gente chama de swap contratual. Né? O Banco Central vende dólar a um determinado preço com compromisso de recompra futura. Né? Isso é arbitragem. É um dos tipos de arbitragem que pode acontecer no mercado. Então, assim, o Banco Central é um órgão arbitrador do mercado. É o maior órgão arbitrador do mercado. Tá? Outro órgão arbitrador do mercado é a própria B3, tá? Que é responsável pela liquidação, tá? das operações, pelo depósito, pela garantia das operações. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso sobre plataformas, mas quando a B3 detecta uma operação, tá? Que potencialmente pode danar o mercado de alguma forma, ou seja, existe uma especulação existe uma especulação nociva em algum papel de baixíssima liquidez, tá? Isso acontece muito no que a gente chama de mico, tá? De algum investidor tentando atrair possíveis compradores para poder liquidar o papel a um preço menor lá embaixo e derrubar todo mundo. Esse tipo de operação, apesar de a CVM e a B3 não conseguir efetivamente bloquear quando acontece, a CVM e a B3 elas têm a capacidade de auditar isso e punir severamente, tá? Os especuladores desse tipo de operação, tá? Com multas que variam de 1 até 3 vezes o valor do lucro obtido na operação. Isso também é arbitragem. Tá? Como funciona na abertura do mercado? Como funciona o que na abertura do mercado, Laís? Perdão. Arbitragem? Não tem arbitragem na abertura do mercado. Pessoal, desculpa, só um segundo. Minha família já está acordando. Já já alguém me dá uma mãozinha com meu filho, tá? Desculpa por essas intercorrências, mas... minha esposa acordou, só um minuto.
Bom, bom, pessoal, continuando então, tá? Plataforma. Plataformas são aplicações, né, para manipular as ordens de compra e venda de ativo, e elas variam desde o home broker da corretora até plataformas profissionais com recursos avançados, como o Trade e o Profit, tá? Elas existem para facilitar o dia a dia de negociação e oferecer recursos visuais para você operar o mercado. Normalmente são pagos sob assinatura mensal, tá? Quem aqui da sala já utiliza uma plataforma como, por exemplo, o Profit Pro? Fala no chat aí para mim. Todo mundo utiliza uma plataforma ou alguém ainda utiliza home broker? Ok. Aparentemente a maioria utiliza Profit. Tem alguém que usa Trade? Ah, que bom. Facilita um pouco a minha vida porque eu tentei me adaptar ao Trade e não deu certo, tá? Eu só consegui me adaptar bem ao Profit. Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que esse brilho aqui do monitor não tá legal. Ai, gente. Onde é que eu ajusto aqui o brilho rapidinho? Que eu não tô vendo quase nada. Ah, maravilha. Agora sim. Então, pessoal, esse daqui é o Profit Chart Pro, tá? É uma das plataformas profissionais que a gente pode utilizar, tá? Ela é minha plataforma de escolha. Isso daqui é o meu TradeStation, tá? Eu tenho aqui desse lado normalmente os ativos que eu negocio, tá? No gráfico, no meu gráfico operacional, tá? Aqui desse lado eu tenho Times and Trades, que normalmente fica minimizado, porque eu tenho aqui também, desse lado, tempos específicos, tá? Diferente do meu tempo operacional. Então, meu tempo operacional é 5 minutos, tá? Aqui, normalmente eu tenho o índice dólar futuro de 15 minutos e 60 minutos, tá? Onde eu faço as minhas marcações, onde eu tenho os meus layouts diferentes, ó. Eu queria aproveitar essa etapa, onde a gente está falando sobre plataformas operacionais, e perguntar à turma se vocês têm alguma dúvida sobre o Profit que eu possa ajudar a esclarecer, tá? Porque muita gente tem dúvidas sobre as funcionalidades do Profit. Eu posso tentar mostrar algumas coisas legais aqui para vocês, como por exemplo aqui na parte de ferramentas, tá? Tem essas ferramentas aqui do livro de oferta, do Times and Trades, do ranking de corretoras. Volume at Price também é um indicador legal, sabe? Volume at Market também. Medidor de pressão eu não uso, tá? Medidor de agressão também não.
Tá? Essa previsão de... Show, filho da mãe. Ai, gente, peraí, só um instantinho. O tempo todo, cara. Ai, gente, cachorro maluco que tem aqui na roça. Então, a gente tem aqui algumas coisas que eu uso de vez em quando, tá? Que é a previsão de ajuste diário para o ativo que tiver na tela, tá? Essa ferramenta de análise de PETAX ela é legal, tá? Análise de VWAP também, eu uso de vez em quando. Aqui eu tenho um módulo de notícias, que também é legal, e eu consulto de vez em quando, principalmente quando eu estou vendo alguma oscilação muito forte no gráfico, tá? A Nelógica me ajuda um pouquinho com isso, tá? A gente tem aqui... o que mais? Superdom. Superdom é legal para você ver a pressão de compra e venda, tá? De um determinado ativo no preço dele. É uma funcionalidade muito legal, tá? Para quem opera com tape reading, tá? Profit tem alguns recursos avançados, como editor de estratégia, tá? A boleta padrão, né? Que é como seria a boleta do home broker, mas eu não uso isso, tá? Eu opero no gráfico. E aqui você tem o chart trading, tá? Que é onde você define as quantidades que você vai operar, tá? O preço em que você quer entrar, que tipo de ordem que você quer colocar, a gente vai falar sobre isso já já, tá? Você pode cadastrar uma estratégia, tá? Específica, tá? E aí você pode editar a sua estratégia para você já colocar uma ordem com objetivo de ganho, de perda, tá? Alguma pergunta sobre Profit, pessoal? Beleza, vamos lá. Ordem de compra e de venda, tá? Bom, quando você está operando algum determinado ativo, tá? Ou você está comprando ou você está vendendo. Então, quando você compra com o interesse de vender mais caro. Quando você vende com o interesse de comprar mais barato, né? Então, para as pessoas que estão começando, às vezes é um pouco difícil entender como que você pode vender alguma coisa que você não possui, tá? Você pode vender alguma coisa que você não possui utilizando, tá? O que a gente chama de BTC, tá? Que são contratos de empréstimo de algum ativo para liquidação futura. Então, quando você vê algum ativo caindo, tá? Você pode abrir uma operação de venda nesse ativo, né? Ou seja, você quer vender aquele ativo no preço em que ele está, com um compromisso de recompra quando ele estiver mais barato, tá? Essa operação ela funciona na ordem inversa da operação de compra e ela pode ser feita com qualquer uma desses tipos de ordem que vocês estão vendo aí na tela. A primeira tipo de ordem que existe é a ordem de mercado, tá? Que é uma ordem mais simples, tá? E rápida, porque você está instruindo a sua corretora para você comprar ou vender pelo preço imediato, aonde o preço estiver, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre spread. Tá?
agora quando a gente estiver falando de ordens, tá? E slippage também. E eu vou falar um pouquinho também do porquê é importante você ter uma boa execução de ordem, tá? Mas deixa eu falar sobre os tipos de ordem primeiro. Você tem as ordens limite, né? Que é quando você quer comprar ou vender a um determinado preço específico, tá? E aí a compra ou a venda não vai acontecer se você se não tiver no preço em que você quer que esteja. Você tem as ordens de stop loss, né, que é quando o gatilho de preço chega num determinado nível e a sua operação é liquidada para te proteger de uma variação mais forte daquele ativo. Tá? E eu já falo para vocês nessa aula introdutória de que aluno meu não opera sem stop loss, porque senão vai dizer para mim que não aprendeu nada no curso. Desculpa. Quem opera sem stop não sabe operar. Tá? E daqui a pouco a gente vai bater um papo rapidinho sobre isso. Stop gain, tá? É semelhante à ordem de stop loss, mas é utilizado para proteger você de um ganho, tá? Mas como assim me proteger de um ganho? Gente, durante o curso vocês vão aprender que determinadas operações, elas têm uma expectativa de lucratividade, tá? Ou seja, o preço ele pode subir ou descer até um determinado nível em que seja aonde haja um equilíbrio, né, onde haja uma equalização de satisfação entre compradores e vendedores. Tá? E a gente vai falar muito sobre isso, sobre a batalha de compradores e vendedores no mercado. Então, se você está numa operação de compra, tá? E a sua operação está te dando um lucro maravilhoso, e ela chega num determinado nível, tá? Que dá para você mensurar de certa forma, tá? Aonde há um equilíbrio entre compradores e vendedores, se você não liquida a operação nesse nível, você pode estar sujeito a uma correção do preço desse ativo. E você pode perder a oportunidade de ver o seu investimento trazer o retorno desejado para você. Você pode até ter um desafeto um pouco maior, que acontece muito com algumas pessoas, que é ver uma operação linda voltar toda na cara, porque as pessoas simplesmente não acreditam que chegou no máximo que poderia ganhar naquela operação, entendeu? E aí a pessoa se torna torcedor daquela operação, a operação volta toda na cara e vira um loss, entendeu? Ordens válidas até o cancelamento, ou seja, é o tipo de ordem que fica válida o tempo inteiro até que você cancele essa ordem, tá? E a ordem do dia são ordens que não, enfim, são ordens válidas até o cancelamento, mas que são encerradas no final do dia, tá? Eu falei com vocês que eu vou falar um pouquinho sobre spread e slippage, né? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Todo mundo já viu isso daqui no Profit? Offset, Stop Offset. Quem já viu isso daqui, me responde aí no chat. Quem já viu isso sabe o que é. Fala aí, eu. Quem sabe para que serve offset? Bom, legal. Legal, isso aí. O que acontece, pessoal? Execução de ordem no nível que você deseja, ela pode ou não ocorrer. Depende da demanda e da fila de atendimento, tá? Porque são milhões de ordens executadas por segundo, tá? Milhares, milhões de ordens executadas por segundo. E se a sua corretora não tem um sistema de acesso direto, tá? Que a gente chama DMA, tá? Direct Market Access, tá? Com colocação próximo ao servidor da B3, de preferência dentro da B3, tá? O que pode acontecer, tá? É que
numa situação legal, bacana, tá? O preço pode subir demais e não pegar o teu gain. Ou o preço pode descer demais e ir contra a sua operação e não pegar o seu stop, tá? Isso é muito comum acontecer em dias de altíssima volatilidade, como por exemplo Moro Day, tá? Moro Day 1 e 2. Nesses casos, é importante você ter um offset bacana, tá? De pelo menos 50 a 100 pontos para mini índice, tá? E meio a 1 ponto para mini dólar, tá? Quem tem mais fôlego pode colocar de 2 a 5 pontos no mini dólar e 100 a 200 pontos no mini índice, tá? Por que isso é importante? Num dia como esse, tá? Se você está comprado e o preço despenca e a sua ordem não é executada no preço onde estava o seu stop, sua ordem só vai ser executada quando você mandar zerar o mercado depois que a fila inteira for atendida, até chegar na sua ordem, tá? Então, para que você se proteja de spread, tá? Procura colocar um offset adequado e procura operar com uma corretora, tá? Que tenha um sistema de DMA pelo menos 2, tá? DMA 2 ou melhor, tá? DMA 2 ou DMA 4 e com certeza com servidor dentro ou muito próximo fisicamente da B3 em São Paulo, tá? Eu sou analista de sistemas, então eu posso dizer para vocês com propriedade técnica, tá? Que o fato de um servidor estar dentro da B3 faz toda a diferença do mundo para a performance da execução da sua ordem, tá? Porque o que compromete a comunicação de um ponto A até um ponto B é simplesmente a distância e o meio, né? Então, se o meio é ótico, tá? Não tem interferência eletromagnética, nem perda de elétron na comunicação. Tá? Agora, se o problema é a distância, aí isso é realmente um problema que não pode ser vencido por artifícios de meio. Né? Então, uma informação ela demora um tempo X para ir daqui até a cozinha e um tempo X mil para ir daqui até o Rio de Janeiro e voltar. Tá? Considerem isso, tá? No processo de escolha de corretora, não só nos benefícios financeiros, tá? De custo de corretagem, tá? Execução de ordem e aluguel de plataforma. Considerem a qualidade da execução das ordens. O barato pode sair bem caro para vocês. Bom, pessoal, isso conclui a parte teórica, tá? Da aula de hoje. Eu vou fazer um replay de mercado rapidinho aqui para poder já acelerar vocês um pouquinho, tá? No que a gente vai ver do curso. Replay de mercado é uma coisa que vai acontecer todos os dias no curso, tá? É o dry run. Então, vamos pegar aqui a ferramenta de replay. Olha, isso é uma escolha muito pessoal, tá, José? Eu tenho conta na Nova Futura, eu tenho conta na XP, tá? E eu tenho conta na Genial. No passado, a XP me deu muito problema, muita dor de cabeça. E eu já ouvi falar que alguns alunos já tiveram muito problema com a Modal e com a Clear. Tá? Nova Futura é uma corretora que nunca me deu problema e não espero que dê. A execução de ordem da Nova Futura é impecável. Tá? Da Genial também é boa. Tá? Eu tenho utilizado mais hoje em dia a Genial e a Nova Futura. A XP eu não tenho utilizado muito. Mas eu tenho pensado em voltar a utilizar a XP, porque eu tenho um amigo meu que é assessor da Brad Advisors e falou para mim que o mecanismo de execução de ordem da XP melhorou muito nos últimos 6 meses. Tá? Mas essas três eu acho que são boas corretoras
E dependendo do agente que você utiliza para poder gerenciar sua conta, o custo de corretagem é muito baixo. Tá? Se eu não me engano, na Nova Futura o custo de corretagem é 19 centavos por mini contrato, tá? Mais as taxas de emolumento e impostos. Ações, se eu não me engano, day trade é 2,39 por ordem, tá? E swing trade, se eu não me engano, é 5,39 por ordem, alguma coisa isso. É um custo bem baixo, tá? Bem adequado. Pô, Marcos, caraca, sensacional, hein? Eu ia falar que na XP o meu escritório o meu agente a XP conseguiu colocar para mim a 10 centavos por mini índice, tá? Por mini contrato, tanto de índice quanto de dólar. Mas 5 centavos realmente eu nunca ouvi falar, não. Parabéns. Entendeu? E na Genial eu me esqueci agora quanto é que é. Eu acho que é 15 centavos. Tá? Acho que é 15 centavos por mini contrato. Ações eu não sei quanto é que é, nem na XP, nem na Genial, porque eu não opero, eu só opero pela Nova Futura. Bom, pessoal, rapidinho aí. Vocês querem operar mini índice ou mini dólar? Rapidinho no chat aí. Mini índice ou mini dólar? É 2 votos para o índice, 1 para o dólar, 3 para o índice. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos operar índice, tá? Em G20, eu vou pegar novembro. Novembro, né? Alô? É isso mesmo, gente. Cadê? Eita, Lelê. Gente, acho que meu profit deu um pauzinho. Eu vou abrir aqui de novo. Já deveria estar aparecendo ali. Que estranho. Que estranho, gente. Ah, não. Em Z20. Confundi. Não é isso? Então, mas era o WinG21 já? Não. Gente. Gente, meu profit bugou, cara. Não tá aparecendo nenhuma data aqui para eu pedir o replay. Jesus Maria José, hein? Pera aí. Eita ferro. Pera aí, gente. Estudos. WinZ20, né? Aqui, ó. WinZ20.
Espera aí. Estranho. Deixa eu ver se por acaso é um problema de rede. Deixa eu chegar mais para perto aqui do roteador. Só um instantinho, gente. Ah, resolvido. Vamos pegar aqui dia 24 de novembro. Vamos lá, pessoal. Eu não vou nem mexer em cor, nada, não. Normalmente eu coloco preto no fundo, tá? Mas para a gente adiantar aqui que a gente já... Só fazer uma coisa com vocês, tá? A gente precisa definir, isso a gente vai fazer em todo o curso. A gente precisa definir antes de começar a operar, tá? Qual é a estrutura de gerenciamento de risco da gente, tá? Então, eu vou operar a mini índice hoje com um capital de 50 mil reais, tá? Onde o meu risco intradiário ele vai ficar em R$ 2.500, que é 5% do meu capital. A minha mão cheia será de 20 contratos, a minha mão meia mão vai ser 10 contratos e a minha mão pequena vai ser de 3 contratos. Todo mundo entendeu o que significa isso? Alguém tem alguma dúvida? Isso é importantíssimo, tá, gente? Isso vocês vão ver muitas vezes durante o curso. Legal, vamos lá. Vamos começar a brincar então, tá? Que tempo operacional isso aqui? Um dia? Não, 60. Eu vou fazer umas marcações bobinhas aqui, tá? Para ajudar a gente a trabalhar. Peraí, limpar estudos. Isso, ótimo.
Olha só, 60 minutos. A gente tem uma resistência relevante aqui, tá? 107.500. Outra aqui, 107.910. Podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem, tá? O que eu estou fazendo aqui é o que eu faço todo dia para poder construir o flash e traçar o meu operacional. Pessoal, eu vou abrir o áudio de vocês, tá? Vou pedir para vocês que abram o áudio de vocês também, tá? Vou fazer uma pergunta, eu peço que vocês me respondam com áudio, tá? Libera o áudio de vocês aí, por favor. Gil. O que vocês acham que é suporte e resistência? Qual a opinião de vocês a respeito de suporte e resistência? Thiago? Sim, eu estou ouvindo. Forte, eu acredito que onde o mercado ele já tem um parâmetro igual é um fundo, ó. Um fundo duplo aqui um suporte perto das médias e a resistência onde ele tenta bater para cima, digamos para cima, e consegue furar. Legal. Mais alguém? Fique à vontade, pessoal. Quem não quiser falar pode responder pelo chat também. Mas assim, vai ser legal quando a gente tiver tendo as aulas, tá? Em determinados momentos eu vou abrir o áudio assim para a gente conversar, porque a ideia é a gente estar numa sala de aula, entendeu? Acho que tá legal. Bom, eu fiz essa pergunta para provocar vocês, pessoal, porque muita gente tem uma ideia de que suporte e resistência são valores absolutos, ou seja, 105.330, 105.700, 105.900, e não é isso, tá? Suporte e resistência são regiões, tá? Então, por exemplo,
Esse suporte aqui do 105,330, ele não necessariamente o preço vai parar em cima dele. Ele pode parar no 300, ele pode parar no 350, ele pode parar no 400. Toda essa região próxima desses valores, tá, são consideradas regiões de suporte ou resistência. Tá? Eu marquei o 107,500 aqui e aqui em cima o 107,910. Mas o preço pode querer parar, ó, abrir um gap de alta. Tá? Peraí. Vamos ver aqui. Abriu um gap de alta. Tá, legal. Abriu com um puta gap de alta, né? Mas vamos lá. Bom, o preço pode querer parar próximo desses níveis, tá? Não necessariamente nesses níveis. Outra coisa que vocês vão ver no treinamento comigo também. Gap é barra. Gap é movimento do mercado. Eu costumo chamar isso aqui de barra fantasma, tá? Mercado, ele fecha e reabre. Só que para mim, o pregão de amanhã começou hoje, quando a Ásia abriu. Fechou o pregão de hoje, daqui a algumas horas a Ásia abre. E para mim já começou o pregão de amanhã. Então, teoricamente, o índice já abriu com um movimento altista, tá? Que seria representado por essa barra fantasma aqui. Tá? Deixa eu fazer um fibinho aqui. Eu tenho o que eu chamo de Fibogap. Onde eu não levo em consideração pavio. Então, e aqui, do fechamento à abertura. Tá? Essa região aqui é o que eu chamo de Fibotrap. Tá? Gap Trap, aliás. Quem me acompanha desde o estudo já ouviu falar nisso. Vocês vão ver no curso. Então, olha só, o índice está começando. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, porque senão não vai dar tempo da gente operar. Tá? E aí, com o gráfico acelerado, fica um pouquinho mais difícil de acompanhar também, mas ainda assim acho que a gente consegue. Então, olha só. O índice abriu com gap de alta, está corrigindo. Por quê? Se afastou muito das médias. Tá, ó. Nós estamos aqui nos 60 minutos, eu vou botar nos 5 minutos para vocês verem. Ó, nos 5 minutos ele está deixando um pirulito de morango. Está afastado das médias, está procurando fazer um retorno às médias. Tá? Para mim, por enquanto, é um dia altista ainda. Tá? Deixa eu ver aqui o Times and Trades. Umas boletadas fortes de venda, algumas já de compra. Ó. Eu não gosto de operar abertura não, tá, gente? São raríssimos os casos em que eu opero abertura. Ó, ele veio testar esse suporte aqui, tá? O BS está puxando a ponta vendedora. Morgan está indo junto. Deixa eu ver como é que tá as boletas aqui. Ainda está tendo umas boletadas pesadas de venda. É importante, pessoal, vocês terem consciência, tá,
de que um ativo ele se move 80% do tempo em tendência, 15% do tempo em correção ou retração e 5% do tempo em consolidação. O índice está em tendência de alta, tá? Quer dizer que nós teremos um dia altista hoje? Não. Nada obriga a gente a entender que nós estaremos tendo um dia altista, tá? Mas a minha expectativa é de que o índice venha fazer uma continuidade do movimento de alta, porque ele está rompendo uma consolidação, tá? Ó, a gente estava meio de lado, ó, dava até para ver uma LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa. A gente vai falar sobre isso no Advanced também. Tá? Ó, ele chegou na região de trap, tá? Ó, metade do caminho do fechamento de ontem e da abertura de hoje. Vamos ver o que ele decide aqui, tá? O índice já caiu bem, ele caiu uns 500 pontos, já caiu 500 pontos. Tá? Eu vou tentar bater uma comprinha aqui, tá, pessoal? Mão leve, tá? Meu stop está abaixo da mínima do dia, abaixo das médias, tá? Alguém quer me fazer alguma pergunta a respeito do fundamento desse trade? Mais uma vez, alguém quer me fazer uma pergunta a respeito do fundamento desse trade? Eu não faço operação nenhuma sem fundamento, tá, pessoal? Ninguém? Eu vou esticar um pouquinho meu trade. Eu estou procurando 200 pontos, mas ele está deixando um pavio que eu não estou gostando muito não, tá? Então, risco de fechar o gap. Assim, mas como assim risco de fechar o gap? Todo dia, tá? Índice e dólar, eles sempre tentam fechar o gap. Por quê? Gap é uma região de negociação que não foi testada, tá? E pode ser região de objetivo de trades não realizados, de trades carregados do dia anterior, tá? Ele pode querer fechar o gap? Pode, entendeu? Mas não necessariamente ele tem que fechar, tá? Até porque alguns gaps nunca fecham, principalmente em papel, tá? Em derivativo, perdão, em mercado futuro, normalmente não é assim, normalmente o gap fecha assim, tá?
Agora, o que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês o fundamento desse trade. Tá? O preço chegou numa região que para mim é de interesse, é uma região de trap, ou seja, ele chegou na metade do caminho do gap. Tá? Então eu tenho abertura, fechamento e abertura. Tá? Abertura e fechamento. Ele chegou na metade do caminho. Tá? E na metade do caminho, ele deixou pavio, tá? Que demonstra para mim uma necessidade da ponta compradora. Tá? E deixou para mim uma figurinha, deixou um martelinho de leve aqui. Tá? Então eu operei esse martelo, tá? Tava com uma divergênciazinha de alta aqui. Tá? O MACD estava subindo e o preço estava caindo. Tá? Então, para mim, isso significou que talvez pudesse haver uma resposta da ponta compradora. Aconteceu a resposta, só que o MACD agora está caindo, tá? Está começando a gerar para mim uma divergênciazinha de baixa, tá? Então, pode ser que esse trade meu stop, tá? Ele está virando as médias para baixo. Mas eu ainda vou esperar um pouquinho mais, porque a 21 está chegando, tá? Ó, essa aqui é a 21 e essa aqui é a 9, tá? Não vou zerar o trade agora não. Eu já tirei parte do meu risco dessa operação. É uma operação que, para mim, ainda estava muito cedo, entendeu? Eu ainda não tinha confiança total no comportamento do mercado. Tá? O principal player institucional que estava na ponta vendedora foi para a ponta compradora, tá? O BS. Tá? Amanheceu o dia vendendo, já está comprando. Tá? Bradesco está indo junto. A Clear está ali atrapalhando, entendeu? Fazendo graça. Eu não sei como é que vai ser o comportamento deles com a abertura do à vista. Tá? São 9h50, a vista está quase abrindo. Tá? Eu não tenho informação de pré-abertura de mercado, ou seja, eu não fiz o flash, não olhei os mercados lá fora. Está se desenhando para mim uma LTB aqui sim. Tá? Eu estou aguardando o rompimento dessa LTB. Laís, eu não sei se eu estou entendendo sua pergunta. Eu vou fazer uma operação mais técnica aqui, pessoal. Eu vou trazer o meu stop para baixo do último fundo, tá? Protegido pelas médias aqui. Será que é a moça que já chegou? Será? Chamou? Não sei. Beleza, eu vou mutar vocês então. Vamos lá. Mercado à vista vai abrir, hein? Olha só. Mercado à vista vai abrir e dependendo da abertura eu vou fazer outra compra e aí eu já vou fazer com minha mão, tá? Tá ferro, tô sem conexão.
Isso é uma técnica que ajuda muito quando você está usando price action para operar, tá? Price action você faz análise vela a vela, tá? Então, numerar as velas facilita para você dizer, eu vou comprar a vela 3, eu vou vender a vela 4, tá? Pessoal, eu antecipei a minha entrada, tá? O preço está me dando sinal de compra, parece que ele já fechou o gap, já se satisfez. Eu acho que agora vai começar um processo de subida, tá? Vamos ver se ele me tira pelo menos ali com 100 pontos para poder fazer uma parcial, tá? Estou aguardando ele fazer esse fundo aqui, fazer um topo agora. Vou aumentar a velocidade aqui. Mercado à vista já abriu, tá? Eita, nós. Vai, filho, tira a gente lá. Se ele respeitar a LTB aqui, eu vou tomar um stop na cara. Opa! Yen. Opa! Yen de novo. Meu stop vai para a entrada. E eu vou conduzir sem risco, já com um financeiro de R$360. Pessoal, eu vou zerar a operação porque a gente precisa encerrar a aula, tá? Mas para mim isso aqui vai ser um dia autista. Fechamos aí com um financeiro de R$380. Operando com meia mão, não operei nem com mão cheia, tá? Se eu tivesse ido de mão cheia nesse trade, o financeiro já estava até melhor. Mas assim, eu vou deixar no final dessa aula aqui um recado muito importante para vocês que a gente vai ver no decorrer do curso e a gente vai ver de forma muito enfática quando a gente estiver falando sobre gerenciamento de risco. A principal diferença entre um trader consistente, tá, vencedor consistente, e um trader perdedor consistente, tá, é que o vencedor, o trader consistente, tá, ele está muito mais preocupado em preservar capital do que ganhar dinheiro. E o perdedor está muito mais preocupado em ganhar dinheiro do que preservar capital. Tá? Então, toda e qualquer operação que vocês façam no mercado, ela precisa ter fundamento e ela precisa ter gerenciamento. Tá? Por que eu entrei com uma mão tão pequena no começo do pregão? Porque eu não estava confiante a respeito do comportamento do preço. Tá? O preço podia ir contra a minha análise, entendeu? E eu ter colocado em risco um capital que talvez me comprometesse o operacional do dia, porque eu já tinha estabelecido que o meu risco intradiário era de R$2.500. Então, se eu entrasse de mão cheia ali com 20 contratos e o preço fosse contra, talvez eu já tivesse tomado um stop aí de uns R$500, entendeu? E ia comprometer aí, cara, 1/5 da minha capacidade de operar no dia, tá? Então, pessoal, é importantíssimo que vocês entendam, tá, que a construção do patrimônio, tá, mesmo em day trade, tá, ela é uma coisa que é feita todos os dias. Tá? Se você entrou nesse mercado achando que você vai fazer um financeiro gigantesco em um dia, você vai ser um forte candidato a continuar perdendo e financiando o mercado. Tá? Mesmo que você tenha capacidade, alcance financeiro para você entrar com uma mão de 60, 100, 200 contratos, tá? O importante é você gerenciar o seu capital, gerenciar o seu risco e você entender que você fazendo um financeiro adequado todos os dias, no final do mês, você fez um financeiro fantástico, tá? Prestem atenção.
para quem tem um capital de, sei lá, vamos dizer assim, esse capital que eu coloquei para operar, 60 mil reais, tá? Digamos que a gente fosse conduzindo o dia, tá? E a gente fechasse o dia aí com um financeiro de R$ 1.500, tá? Cara, R$ 1.500 não é nem 5%, né? Na verdade, R$ 1.500 são 2,5%, tá? Então, você tem um capital aí de 60 mil, pô, você ganhou R$ 1.500 hoje. Será que isso está valendo a pena para mim? Basta você se perguntar. Qual outro tipo de investimento existe no mercado onde você poderia aportar 60 mil reais e em um dia você ganhar 2,5% de lucro, mais do que a Selic? Você ganha 2,5% hoje, você ganha 1% amanhã, você ganha 0,5% depois de amanhã. No dia subsequente, você ganha 2%. Na semana seguinte, você tem um dia onde você ganha 3%. Você tem um dia onde você perde 2%. Você tem um outro dia onde você perde 0,5%. Você tem um dia onde você ganha 2% mais uma vez. E chega no final do mês, você fecha o seu mês com um lucro de aproximadamente 20% a 25%. Tá bom para vocês? Ganhar 12 mil no mês para uma banca de 60 mil reais? Tem que estar, gente. Porque eu sinto muito, se vocês acham que vocês vão enriquecer do dia para a noite com day trade, vocês vão ser os que vão financiar o mercado para eu operar e outros traders consistentes também operarem. Então, recado um pouquinho mais forte para vocês, para a gente fechar a aula, tá? Vocês vão ouvir um pouquinho mais desses recados, tem muitos a respeito desse, tá? No dia da aula de gerenciamento de risco e através do curso Advanced que a gente vai ter começando no dia 4. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Se vocês quiserem, eu posso abrir o áudio aí para a gente falar rapidinho, ou vocês podem fazer a pergunta pelo chat mesmo, fiquem à vontade. Por mim, vírgula, né? E violão. Laís, conseguiu entender tudo que a gente conversou aqui? Beleza. Não. Oi? Laís, eu estou te ouvindo, pode falar. Sim, sim, tudo certo. Ian, conseguiu entender tudo que a gente conversou aqui? Deise, Guilherme, José já falou que sim. Marcos, Moa, William, todo mundo entendeu? Tranquilo, Thiago, tudo certo. Então tá bom. Pessoal, eu agradeço demais a companhia de vocês hoje. Eu peço desculpa pelos atrasos, pelas intercorrências que a gente teve. Não é normal, entendeu? Eu tento planejar as aulas de um jeito que minha vida pessoal não atrapalhe a aula, tá? Agradeço a paciência, a gentileza de vocês, tá? Desejo a todo mundo um excelente 2021, tá? Muito sucesso, muita saúde, tá? Muita prudência, tá? Muito amor, muita fé, tá? Que o ano de vocês seja sensacional e que a gente possa ter um curso maravilhoso a partir da segunda-feira da semana que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus e aproveitem o feriado e o ano novo.